a terra prometida. E tinha uma promessa de Deus na vida deste homem. Porque Deus disse a ele para que ele não desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, mas que todo dia meditasse na sua lei. E Josué recebe uma incumbência de Deus a levar o povo à terra prometida, a passar com o povo no Jordão e dominar as cidades, as várias cidades que o povo vão tomar. E Deus não mentiu para Josué, porque Josué permaneceu fiel a Deus todos os dias da sua vida. Uma certa feita, Josué vai ter uma dificuldade com o povo, porque o povo começaram a pender para adorar a outros deuses. E Josué se posicionou no meio do povo e disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem um homem se levantando no meio de algumas pessoas, o que eram muitas pessoas, e mostrando quem ele era e o Deus que ele servia. Porque Josué não vai com as palavras de muito, eu não quero, eu não vou. Josué não vai, não segue este grupo. Josué sabe quem chamou, quem escolheu, quem chamou e quem enviou, que é Deus. Então o primeiro compromisso que Josué tem não é com o povo, é com Deus. Depois com o povo. Porque quem não tem compromisso primeiramente com Deus, não tem com o próximo. Só tem compromisso com o próximo se primeiro tiver com Deus. Só ama o próximo se amar a Deus. Quem ama a Deus consegue amar o próximo, mas quem não ama a Deus vai amar ao próximo. Quem não guarda os mandamentos de Deus não consegue amar os seus próximos. Então nós vamos ver um homem determinado que saiu para vencer as batalhas que foram entregues a ele. E todos que Josué lutou contra eles foram vencidos. Os reis, as cidades foram dominadas por causa de primeiramente um homem chamado Josué. E a Bíblia diz que quando este homem chamado Josué morre, em Juízes capítulo 1 vai dizer que ele morreu. E o povo começou a arredar o pé da palavra, da casa de Deus, deixar os mandamentos de Deus de lado, começar a servir outros deuses. Então Deus começa a levantar juízes para trazer de volta o povo, para trazer o povo ao conhecimento, lembrar ao povo quem era Deus, o que Deus tinha feito com seus pais no Egito, no deserto e até aquela terra a qual eles tinham conquistado. Mas entenda que no capítulo 1 ou no 2, se não me falha a memória, de Juízes, Deus vai dizer que Ele não vai tirar totalmente o povo, alguns inimigos de Israel. Deus ele deixou alguns inimigos no meio ou na circunvizinhança de Israel,
Porque Deus conhece o coração do homem. E Deus vai ter sempre uma ferramenta para trazer o homem de volta para Ele. Glória a Deus. A ferramenta que Deus vai usar para trazer o povo de volta é os inimigos que Deus não destruiu de Israel. E toda vez que o povo afasta de Deus, Deus permite que estes inimigos de Israel o oprimam, o façam escravos, porque Deus tem a forma de trabalhar. Aleluia. E toda vez que o povo distancia dele, Deus vai levantar um juiz para trazer o povo de volta aos ensinamentos. Isso acontece no capítulo de número 2. No capítulo de número 3 já é outro juiz. Passa por Débora. Quem conhece Débora na Bíblia? Depois de Débora vai chegar um homem chamado Gideão. Você entende que todavia o homem ele não quer continuar, permanecer na vontade de Deus, mas ele sempre quer buscar subterfúgio ou outras coisas para preencher o espaço de Deus na vida dele. Isso não é de agora, irmão. Isso não é do século 21 que nós vivemos. Isso sempre existiu no passado, existe no presente e vai existir no futuro. De que o homem ele vai tentar buscar algumas coisas para preencher o espaço de Deus, parecendo que Deus não é suficiente. E tem um espaço na vida de um homem ou da mulher que é só Deus que preenche. E Deus sabe disso, mas às vezes o homem não sabe. O homem procura outras coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim, me transbordei no teu amor. O rio de Deus ele corre dentro de nós. Não precisamos buscar em outro lugar. Glória a Deus. Algo que só Deus supre. Aleluia. O povo de Israel não ficou contente. Eles começaram a desanimar com os mandamentos que Deus estabeleceu a Moisés, reforçou com Josué, reforçou com os juízes que antecederam Gideão. Mas a Bíblia diz que o povo, o que ele diz? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Midianita é um povo que Deus não destruiu. Deus deixou este grupo. Tem outros grupos, mas um deles, este povo, a volta de Israel, um povo que vai comendo pelas beiradas, que não quer nada, até esse povo, Deus permitir que esse povo dominasse Israel por 7 anos. 7 anos, irmão, não é um ano, né? 4 anos, né? 6 anos, 7 anos. Talvez no primeiro ano que a opressão começa na vida do homem, porque muitas das vezes a opressão ela para despertarmos, a olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo. Por que Deus permitiu isso? Para quê? Qual é o propósito de Deus neste negócio? Porque tem crente que é conforme com tudo, né, irmão? Ele nunca reage. Ele nunca se levanta. Ah, tá tudo bem, Deus permitiu, né, irmão? Nós vamos ver isso na vida de Gideão. Quem é Gideão? Quem busca a Deus sabe o
Deus que ele serve e sabe aonde mora a justiça de Deus. Glória a Deus. Porque Deus permitiu algo para quê? Para qual propósito Deus permitiu isso? Deus sempre tem um propósito nas coisas que acontecem nas nossas vidas. E até mesmo das coisas ruins, Deus tira coisas boas. E até mesmo das coisas ruins, nós aprendemos coisas boas. E a Bíblia vai nos dizer que Deus deu Israel na mão dos midianitas por 7 anos. A ponto de Israel fugirem para os montes, fazerem covas, subirem para as montanhas e as fortificações. Israel está tão com medo que eles buscam esconder deste povo. Israel já não tem mais o Deus chamado Deus de Israel como aquele Deus que tirou eles do Egito. Porque quando o homem afasta de Deus, ele fica até com vergonha de questionar alguma coisa com Deus, porque ele sabe, peraí, está acontecendo isso e eu acho que é por causa disso, eu não podia ter feito isso, Deus está permitindo isso para isso. Mas às vezes ele continua naquela guerra, ele não vai até Deus. Ele tenta buscar abrigo em outros lugares. O problema de Israel está aonde? Aonde, irmãos, está o problema de Israel? Os irmãos não sabem. Eles começaram a adorar outros deuses. Deixaram Deus de lado. O abrigo do povo de Israel é quem? O esconderijo de Israel é quem? É Deus. Mas se eles desprezaram Deus, eles têm que buscar abrigo aonde? Nas cavernas, nos montes. Porque o Deus de Israel, para eles, já não consegue mais suprir as suas necessidades. Imagina esse povo ouvindo falar dos seus pais. Nossa, Deus tirou os nossos pais do Egito com mão forte. Abriu o mar vermelho, o povo passou em terra seca, desceu o maná do céu, saiu codornizes no meio do arraial, carne para aquele povo comer. Todo dia aquele povo tinha maná para comer, sem sair água da rocha. Por que está acontecendo isso? Os crentes falavam isso. Os remanescentes que estavam no meio de Israel não concordavam com o que estava acontecendo, mas os que voltaram para outros deuses sabiam, mas como que o homem chega a Deus? A primeira coisa é essa dificuldade que quando o homem erra, é de chegar até Deus, apresentar a causa. Porque o inimigo ele trabalha na mente do ser humano, fazendo com que ele é derrotado, que ele não merece mais, que ele foi desaprovado por Deus, a ponto do homem buscar outros esconderijos, outras coisas para suprir uma demanda que é só Deus que pode suprir. Então eles buscam cavernas, montes, covas. E a Bíblia diz que Israel semeava, e os midianitas subiam, passavam por Israel e destruíam, tomavam tudo: bois, ovelhas, camelos, a gordura da terra, o mantimento que tinha na terra, porque a terra é boa, irmão. Não é a terra que manda leite e mel, a terra produz. E tomavam tudo, até Gaza. Imagine isso acontecendo 1 ano, 2 anos, 3 anos,
4 anos. Imagina no 5º ano, um pai de família vendo uma criança pedindo uma uva, uma fruta qualquer. Vamos falar da uva porque os espias viam uvas nessa terra, cachos que gastavam 2 homens para carregar. Não é esses cachos de uva que compra no mercado aí. Imagina, 2 homens carregando um cacho de uva num banquê. E quase escadeirando, porque a terra é boa. Imagina um filho olhando para a fruteira e não ter fruta. Imagina a esposa abrir o armário, a despensa e não ter sementes, grãos de trigo para fazer a massa. E por causa disso Israel foi se empobrecendo e entrando num lugar chamado miséria. Nós estamos falando de quem serve a Deus, ou de quem era para servir a Deus, pessoas que conhecem a palavra. Entraram na miséria, aí começa a estreitar a coisa, porque carrega uma promessa. Não carrega uma promessa esse povo? Você não carrega uma promessa? E a promessa passa a não bater com a situação. Mas Deus disse aos nossos pais que essa terra é nossa. Ele nos deu essa terra ao nosso pai Abraão. E ele nos disse que nós iríamos possuir essa terra. E quando nós chegamos aqui, o que está acontecendo? Então eles começam a clamar. A Bíblia diz que os midianitas subiam como gafanhotos para destruir. Porque gafanhoto vem para destruir, tomar, acabar. Imagina vir um monte de homens com carros, camelos, passando nas fazendas e tomando tudo e deixando o ano de colheita foi todo embora. As contas para mim pagar, eu vou pagar com quem? Não tem dinheiro para pagar porque levou tudo. Vão trabalhar de novo, vão plantar de novo. Lança semente no chão, cuida, rega, limpa, produz, vem de novo. Aqueles gafanhotos levando tudo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. No 7º ano, esse povo não aguenta. Comece a clamar a Deus. E Deus enviou um profeta. A primeira coisa que Deus faz um homem ou uma mulher lembrar é das promessas. E a primeira coisa que o profeta vai falar, e sucedeu no versículo 7, que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor o profeta aos filhos de Israel, que eles disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Israel tem um Deus, sempre teve um Deus. Aleluia. Do Egito eu vos tirei. Deus, ele faz a primeira coisa, é o homem lembrar da onde ele tirou ele. Do Egito eu vos tirei, da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimia, e vos expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. Deus cumpriu a promessa. Jesus. A promessa que ele diz a Abraão, a Jacó, Isaac, a Moisés, a depois Josué, ele cumpriu. E você vê o homem cumprindo a dele. Para você via Deus, porque Deus me tirou do chá de lodo horrível. Deus firmou os meus pés sobre a rocha. Aleluia. Eu vou louvar a Deus até o último dia da minha vida. Com pouco começa a distanciar
Aí Deus tem sempre uma ferramenta que Ele vai usar para atrair o homem de volta. Glória a Deus.